Marcos, capítulo de número 8. Eu quero ler com você a partir do verso de número 1. A Bíblia diz assim: naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada, ou não tem, e nada tem para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra, e nós cremos que a Tua Palavra é tudo que nós precisamos. Não há ninguém nesse auditório que não necessite talvez de descansar de alguma realidade que ele poderia estar, ao invés de estar aqui cultuando ao Senhor. Aqueles que estão em casa poderiam estar assistindo outra coisa. Aqueles que estão pela internet poderiam estar num outro aplicativo, numa outra plataforma. Mas todos nós reconhecemos a nossa necessidade de receber a revelação da Tua vontade por meio das Escrituras. Por isso, fale ao nosso coração mais uma vez. E desde já devolvemos somente a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém e amém. O poder extraordinário de Jesus. Irmãos, nós acabamos de ler o texto que relata a segunda multiplicação por parte de Jesus dos pães e também dos peixes. O fato da gente estar lendo a segunda multiplicação dos pães e dos peixes me leva a algumas reflexões que eu queria compartilhar nesses próximos minutos. Interessante, porque o milagre é o mesmo do primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O alimento era o mesmo, era o pão, eram os peixes, era Jesus multiplicando, era Jesus dando graças, eram os discípulos distribuindo. Mas o texto
ele me chama a atenção, irmãos, ainda no campo da introdução, o quanto nosso Deus é um Deus de segunda chance. Porque, na minha perspectiva, os discípulos, eles foram, e a multidão, vamos dizer assim, reprovados na primeira multiplicação. Eles não estavam acreditando que Jesus, ele tinha poder suficiente para multiplicar os pães e os peixes e alimentar toda aquela multidão. É como se Jesus, mais uma vez, desse a oportunidade aos discípulos de serem aprovados, de agora eles pudessem crer que Jesus tinha poder suficiente para alimentar essa multidão que estava diante deles. O quanto Deus nos dá oportunidades novas para a gente crer em um momento em que a gente não creu. Em um momento onde a gente foi levado pela incredulidade, você vai perceber que Jesus, ele te dá a mesma oportunidade ou uma nova oportunidade com o mesmo cenário, para que agora você não duvide do poder que Jesus tem. Irmãos, os discípulos, mais uma vez, foram reprovados. Quando Jesus coloca diante deles a necessidade da multidão, mais uma vez, eles não chegaram para Jesus e disse: olha, Jesus, agora nós sabemos que o Senhor tem poder, e assim como o Senhor fez na primeira multiplicação, o Senhor pode fazer agora. Vamos alimentar essa multidão no poder que há em teu nome. Não. O texto vai dizer que mais uma vez eles foram tomados por uma incredulidade. Mas ainda no campo da introdução, o texto não fala apenas que o nosso Deus é um Deus que nos dá novas oportunidades para crer nele de todo o nosso coração. Mas o texto, irmãos, ele me faz uma pergunta: até quando Jesus vai ter que fazer algo para provar que ele é Deus? Até quando Jesus precisa provar para você que ele é Deus? Para mim, para você. Nós já temos motivos suficientes para crer em Jesus de todo o nosso coração. Ele não precisa fazer mais nada, ele não precisa te dar mais carro, ele não precisa te dar apartamento, ele não precisa te dar roupa nova, ele não precisa nada para provar que ele é Deus e ponto final. Ele é o que é, ele é Deus da nossa vida, e ele não precisa ainda que ele dê novas oportunidades para a gente crer. Mas até quando você vai precisar que Deus faça algo para que você creia? De uma vez por todas. O texto, ele vai dizer agora no verso de número 2 assim: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Irmãos, o primeiro ponto que me chama a atenção é a compaixão de Jesus. É o quanto Jesus é sensível à necessidade do outro. Não foi os discípulos que viraram para Jesus e disse: Jesus,
Sabe essa multidão que está diante de você? Essa multidão tem 3 dias que eles não comem, e de alguma forma a gente precisa suprir a necessidade, a fome deles. Não foram os discípulos, foi Jesus, tendo percebido que aquela multidão havia 3 dias que não comia. Jesus teve compaixão deles. A compaixão de Jesus. Irmãos, isso me leva a primeiro perguntar para mim o meu nível de compaixão. Isso também me leva a uma reflexão, ao olhar para os discípulos de Jesus, que é possível eu e você sermos discípulos de Jesus, estarmos ao lado de Jesus e não termos a compaixão do coração de Jesus. Porque da mesma forma que o texto evidencia a compaixão de Jesus, o texto também deixa claro a insensibilidade dos discípulos. Jesus chega para os discípulos e diz: o que vocês têm? Tem uma multidão, mais de 4.000 pessoas. Há 3 dias eles não comem. Os discípulos mais uma vez colocam a sua justificativa dizendo: Jesus, não tem lugar perto para comprar comida para todo o povo. Agora a justificativa não era apenas o dinheiro, agora a justificativa não era ir buscar. A justificativa agora é que eles estavam no lugar onde não tinha lugar perto para comprar comida para aquele povo. Irmãos, os discípulos, eles são insensíveis à dor, à fome e à necessidade da multidão. Agora, nós temos uma compreensão um pouco errada, ou talvez não completa, a respeito de suprir necessidade. Porque quando se fala de necessidade, a gente logo pensa: aonde que eu posso servir com uma cesta básica? Quem que está com fome para que eu possa comprar um PF para essa pessoa se alimentar? Mas não, a necessidade nem sempre é de fome. Tem muitos pais que estão carentes do abraço dos seus filhos. Você passa do lado, mas você é insensível à necessidade dos seus pais. Tem muitos filhos carentes do abraço dos pais, porque eles foram trocados pelo trabalho dos pais. Os pais estão insensíveis à necessidade de tempo de qualidade que os filhos têm ou precisam. Tem gente do nosso lado no trabalho que estão necessitados de oração e a gente não para orar. Tem familiares nossos que estão com necessidade de uma ligação nossa, um pilar dentro da família, cristão. O Senhor salvou você, mas a gente não supre a necessidade daqueles que precisam. O texto bíblico, ele mostra, na verdade, ele nos leva a olhar para dentro do nosso coração e perceber o quanto nós somos capazes de sermos insensíveis à necessidade das pessoas. Os discípulos, eles não estavam preocupando se a multidão estava com fome, afinal eles tinham 7 pães. A Bíblia não fala que os discípulos estavam com fome, a Bíblia fala que a multidão estava com fome. Até porque os discípulos tinham 7 pães. Certamente eles não estavam há 3 dias sem comer. Certamente eles tinham pão para suprir a necessidade deles, mas a multidão estava faminta, irmãos. Isso também me leva a uma reflexão e, na verdade, uma compreensão a respeito de algo. Preste atenção.
Você pode dizer assim: mas eu tenho compaixão das pessoas, dos necessitados. Eu ajudo, de alguma forma eu sirvo. Se alguém cruzar o meu caminho com fome, eu mato a fome dessa pessoa. Agora, Jesus, ele supriu a necessidade da multidão. Você concorda comigo que multidão tem todo tipo de gente? Multidão tem gente que pensa diferente de você. Multidão tem pobre, tem rico. Tem gente bem arrumada, gente mal arrumada. Tem gente chata, tem gente boa. Tem gente de todo tipo. Jesus, ele não separa alguns e supre a fome. Jesus supre a fome de toda a multidão. Isso é um problema, porque ou nós somos insensíveis à necessidade do outro, ou quando nós somos talvez não tão insensíveis, nós somos partidários. Nós só matamos a fome de quem nos convém. Nós só suprimos a necessidade de quem pensa igual a gente. E a gente esquece que a compaixão de Jesus não era uma compaixão partidária, era uma compaixão para todas as pessoas. Isso quer dizer que a gente não foi chamado para matar a fome só de quem pensa igual a gente. A gente precisa matar a fome de quem pisou no nosso calo. Na multidão tem gente de direita, tem gente de esquerda, tem gente que pensa diferente de você, tem gente de todo tipo. Eu já lidei com pessoas talvez que têm um poder aquisitivo alto e que querem excluir aqueles que passam necessidade. E eu já lidei com pessoas que passam necessidade, que se pudessem, eles matavam todas as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto. Jesus está mostrando para mim e para você que todas as pessoas carecem do poder de Jesus. Todas as pessoas estão suscetíveis à necessidade de Jesus. Tem muita gente que tem dinheiro na conta, mas não tem um abraço, não tem alegria de vida, não tem Cristo no coração. Há uma necessidade que precisa ser apresentada. Como tem gente de um poder aquisitivo mais baixo que também tem necessidade. A pergunta é se eu e você, como discípulos de Jesus, sem partidarismo, nós temos suprido a necessidade daqueles que cruzam o nosso caminho. Porque de alguma forma a gente vai entrando nos guetos. Alguns eu quero matar a fome, outros eu quero que morram. Alguns eu quero que conheçam a Jesus, outros eu quero que eles vão para o inferno. Se é comigo, eu entendo a graça. Se é com outro, eu não entendo tanto a graça de Deus assim. Até que nos toque. Até que toque aqueles que fazem parte do nosso clã. O texto bíblico vai dizer que Jesus, ele percebeu que a multidão estava com fome. Irmãos, todo aquele que está morto diante de Deus, todo aquele que está carente da graça de Deus,
Nós fomos chamados a levar vida por meio do anúncio do Evangelho. Eu e você não temos o direito de incluir e de excluir, sendo que Deus já incluiu. Eu e você não temos o direito de dizer, você fica com fome e você, a sua fome é suprida. Nós não temos esse direito enquanto cristão, enquanto pessoas que reconheceram a obra da cruz. Tem pessoas na sua família que talvez você está disposto a tirar um dinheiro do bolso e fazer uma compra a outros. Você vai dizer, não, esse nunca eu farei isso. Por quê? Porque talvez em algum tempo passado ele discordou de você, mas o próprio Jesus está dizendo que na multidão tem gente de todo tipo. A nossa insensibilidade não é só quando a gente não percebe a necessidade, é quando a gente percebe, mas a gente é imparcial ou parcial. Perdão. É quando a gente escolhe. A gente não consegue ser imparcial. Tem necessidade, independente da sua história. Eu quero ser uma bênção na sua vida. Você já pisou no meu calo. O nosso Deus é um Deus de perdão. Eu quero caminhar uma segunda milha com você. Eu quero ser bênção na sua vida. Irmãos, eu comecei a pensar, será, Senhor? Será que eu tenho de alguma forma suprido necessidade só de quem me convém? Só de quem pode me dar alguma coisa em um tempo futuro? Isso também não é evangelho como o da insensibilidade. Eu estou cometendo o mesmo pecado da indiferença. Entenda, Jesus percebe a fome. Jesus procura os discípulos. Jesus pergunta o que eles tinham. Jesus pega o pouco, ele dá graças e multiplica. Tudo fica em torno de Jesus. Nem o que Jesus esperava de ouvir dos discípulos dizendo. Talvez os discípulos poderiam dizer, Jesus, mais uma vez o que a gente tem é muito pouco. Mas não é diferente da primeira multiplicação. Também era pouco. E a gente viu um milagre. Senhor, nós cremos num novo milagre. Nós cremos no milagre de hoje. Não, Jesus não viu isso nos discípulos. Irmãos, isso quer dizer que como discípulos, muitas vezes, a gente não é só indiferente à dor do outro, mas também incrédulo ao poder que Jesus tem em suas mãos. Não basta, além de sermos incrédulos, a gente consegue também ser insensível, corrompido pelo dinheiro. A gente consegue criar ídolos no nosso coração, a ponto da gente ver, mesmo Deus nos dando a oportunidade de atravessar uma pandemia, aonde todo mundo ficou à margem de tantas realidades. E é como se Jesus dissesse, ainda assim vocês não aprenderam. Irmãos, eu me lembro, nós levamos muitas cestas básicas nessa pandemia, nas casas. Irmãos que estavam com muitas contas atrasadas, luz cortada. Eu me lembro um dia, eu tinha pegado uma cesta básica, eu tinha ido levar, estava a caminho de levar para a casa de uma família. E enquanto eu estava indo, eu pensei algo que eu não tinha pensado. Eu falei, Jesus,
Tem 6 meses que nós estamos nessa pandemia. O meu pai e o meu irmão trabalham com turismo, transporte, van. Tudo parado, sem evento, sem nada. Falei, Jesus, eu estou levando cesta básica para um monte de gente, mas eu não tive a capacidade de perguntar ao meu pai se ele conseguiu fazer a compra lá de casa, lá da casa da minha mãe. Eu liguei para ele. Falei, pai, pensando aqui, o senhor está 6 meses parado. Eu sei que o senhor não gosta de incomodar, tem um pouco de orgulho também. Mas como é que está? Ele, filho, não se preocupe, eu sei também que você tem os seus desafios. Eu falei, não, pai. Ele falou, não, filho, a gente está pagando. Quando está para vencer a 3ª conta, antes de cortar, a gente paga. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, me manda as contas. O quanto, irmãos, a gente se torna insensível à necessidade das pessoas. Eu não estou dizendo que a gente tem que tirar de onde não tem. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer loucura. Eu não estou dizendo que a gente tem a responsabilidade de matar a fome do mundo inteiro, não. Mas é por isso que não cruza o nosso caminho o mundo inteiro. Cruza só aquelas pessoas que Deus permite. Quando eu estava lendo esse texto, me chamou os olhos. Eu falei, Jesus, é possível ser um pregador do Evangelho como esses discípulos eram. É possível eu ter conhecido o Senhor, conviver com o Senhor, andar com o Senhor, mas ser insensível à necessidade das pessoas. Como que pode, irmãos, andando com Jesus? Mais uma vez, é como se os discípulos dissessem, ah, Jesus, não dá para fazer nada, deixa eles com fome, deixa eles morrer nesse deserto com fome. Se fôssemos verdadeiros discípulos, irmãos, poderia até morrer alguns, mas os 7 pães que estavam na nossa mão seriam doados. Que nós, enquanto cristãos, que seja nós, se tiver que morrer, que morra nós, porque a gente sabe e temos a certeza para onde nós vamos. O texto não fala apenas da compaixão e da insensibilidade dos discípulos, mas o texto vai dizer a partir do verso 6, ele ordenou à multidão que se assentasse, depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu e entregou os discípulos para que o servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que distribuíssem. O povo comeu até se fartar. O texto nos chama a atenção mais uma vez do poder extraordinário de Jesus. O pouco nas mãos de Jesus é muito. A provisão divina é sempre maior do que a necessidade humana. Irmãos, a nossa caminhada, ela tem que ter uma certeza, a certeza de que há poder no nome de Jesus. Não é só uma canção, não é uma frase, não é um clichê, não é simplesmente algo que a gente repete num culto, é um fato. Há poder no nome de Jesus. Nós precisamos crer nisso. Agora, crer nisso necessita colocar o que a gente tem na mão dele. Coloca seu casamento,
Coloca seus sonhos. Você tem sonhos? Pastor, eu não sonho muito grande não. Independente do tamanho dos seus sonhos, coloca na mão de Jesus. Coloca seu ministério na mão de Jesus. Coloca teu namoro nas mãos de Jesus. Coloca seu dom na mão de Jesus. Coloca sua vida na mão de Jesus. Irmãos, pouco na mão de Jesus é muito. Sabe o que me deixa mais? Que me chama mais atenção no texto é que depois que Jesus ainda revela o seu poder, ele chama aqueles discípulos incrédulos e insensíveis para participar do milagre que ele fez. Depois que ele faz tudo, ele vira assim e fala assim: discípulos, me ajuda a distribuir. Jesus não guarda rancor. Jesus não disse: olha, agora que vocês, mais uma vez, mesmo sendo o segundo milagre, vocês não creram que eu podia multiplicar, eu quero dar um gelo em vocês, fica aqui, já que eu fiz tudo, que eu faça o serviço completo. Não. Jesus disse: me ajuda a distribuir. Irmão, Jesus tem prazer em nos participar da vida dele, do poder dele, da misericórdia dele, da compaixão dele. Jesus está dizendo: olha, vocês são imperfeitos, mas eu sou perfeito, eu sei disso, está tudo bem, eu sou um Deus de outras chances, vem fazer comigo, vem aprender comigo, vem matar a fome, vem suprir necessidade, vem aprender comigo, vem viver o meu coração, vem. Jesus, mas eu pisei na bola, não tem problema, vem, uma hora você aprende. Ah, Jesus, mas eu estou sem graça. Não, comigo você não precisa ficar sem graça, vem. Me ajuda a distribuir. É para que você saiba que eu não preciso de você, mas eu conto com você. É para que você saiba que não é sobre você, é sobre mim, mas eu conto com você. Me ajuda. Ah, irmãos, não tem nada melhor do que servir um Deus que nos participa. Mesmo a gente não merecendo nada. Aqueles discípulos não mereciam nem um pão. Aqueles discípulos não mereciam nem servir a multidão, porque se dependesse deles, todos morriam de fome. Mas Jesus está dizendo: não, vem, me ajuda. Jesus conta comigo e com você. O que a gente pode tirar disso, irmãos? Primeiro, até quando Jesus vai ter que provar que Ele é Deus da sua vida, que Ele tem todo o poder em suas mãos? Saia daqui hoje certo, independente das circunstâncias, independente do dia mau, Ele é Deus e ponto final. Segundo, seja constrangido com a compaixão de Jesus. Terceiro, peça misericórdia da parte de Jesus, para que você, como discípulo e discípula de Jesus, não seja insensível à dor do outro, à necessidade do outro. Quarto, nunca duvide do poder que há no nome de Jesus. Quinto, saiba que não tem nada que você faça que possa colocar você num lugar que é de Jesus. E mesmo eu e você não merecendo, Ele é um Deus que nos inclui, que nos participa. Vem ajudar Jesus a matar a fome do necessitado. Nós somos chamados para isso. Vem honrar os seus pais, como o mundo não honra, mais do que o mundo.
Vem abraçar quem precisa de abraço. Não deixa o dinheiro te corromper, não. Essa ideia de acúmulo, a Bíblia já disse não acumuleis. Eu não estou dizendo que você não possa ter reserva, eu não estou dizendo que você não possa juntar, eu não estou dizendo que você não possa ter sonhos, eu estou dizendo que o dinheiro não pode ser o seu senhor. Não pode. Seja sensível à dor do outro. E não é só matando fome, não. A gente sempre fala como pastor, você ficou sabendo que alguém está no hospital e alguém te pediu uma visita. Desmarca tudo que você tem no dia e faz a visita, porque amanhã pode ser tarde demais. Como cristão, corre lá, ora, não precisa nem de ligar para o pastor. Se quiser ligar, pode, a gente corre lá. Ontem eu recebi uma mensagem e eu concluo. Vou só contar isso. Uma pessoa disse para mim assim: pastor, eu queria que você orasse por alguém da minha família, porque a esposa estava grávida de gêmeos. Quarta-feira ela perdeu um bebê e agora ela acabou de retirar o segundo bebê, também morreu. Ela está internada. Irmãos, eu poderia simplesmente responder uma mensagem do WhatsApp dizendo: estarei orando. Irmãos, mas na minha cabeça, eu falei: gente, quanto que esse cara deve estar sofrendo, essa mulher está sofrendo. E eu falei: claro, eu vou estar orando, mas você pode me passar o telefone, para que eu possa ligar, para que eu possa mandar uma mensagem, para que eu possa saber se eles estão precisando de alguma coisa. Eu não sei, vai que o cara está no hospital, a esposa no CTI, não tem plano de saúde. Irmãos, eu não sei, mas cruzou meu caminho. Poderia ter mandado mensagem para o pastor Tiago, não mandou para mim. Na hora: meu irmão, acabei de saber sobre a sua esposa, me diz. Não seja insensível à dor do outro. Ser sensível não é dizer estarei orando. Talvez você pode fazer mais. Talvez você sabe de um tio que está passando uma luta, você está aqui: ó tio, estou orando. Ele quer mais do que uma oração, ele quer que você vá lá, ele quer um abraço, ele quer que você gaste uma hora com ele tomando um café, ele quer que você imponha as mãos sobre ele e ora, ele quer talvez que você ajude ele financeiramente, não sei. Jesus não simplesmente disse: multidão, eu sei que vocês estão com fome, eu sinto muito, eu estou com vocês. Não, Jesus deu mais. A insensibilidade não é apenas não fazer, é não fazer o que poderíamos fazer. E que assim seja. Quantos entendem essa palavra em nome de Jesus?